Primeiramente, quero te dar as boas-vindas ao treinamento chamado Método Potência Competitiva e, claro, te parabenizar por você ter tomado essa decisão de ir em busca do seu desenvolvimento pessoal e principalmente profissional. E nessa primeira aula, eu vou clarear alguns conceitos iniciais para você já ir tendo mais realizações profissionais. O primeiro conceito que eu quero trazer aqui para você é diferença de produtividade e alta performance. Você sabe essa diferença? Produtividade é você fazer mais vezes a coisa. Performance é fazer a coisa certa. O ideal, então, é a gente fazer o quê? Ter performance. Fazer a coisa certa, aí depois a gente tem o quê? Produtividade. Fazer mais vezes a coisa. Você não precisa ser produtivo o dia todo. Ó, escuta aqui, ó. Você não precisa ser produtivo o dia todo, mas tem que ser produtivo todos os dias, com qualidade. E aqui, quando eu falo qualidade, a gente não pode pensar que é quantidade. Não é fazer muitas coisas ao mesmo durante o dia. A gente tem que ter a qualidade e, claro, a direção certa. De nada adianta você fazer muitas coisas se você não tem um objetivo e você não atua nesse sentido na direção certa. Por isso, a velocidade na direção errada, meu amigo, ela não vai te trazer resultados. Você precisa sim ter velocidade na direção certa. E agora eu vou trazer o conceito de performance. Uma pessoa com performance é aquela que eleva o seu potencial e diminui ao máximo as suas interferências. A gente vai trazer aqui ao longo dos módulos que são, por exemplo, internas, externas e tecnológicas. Depois nós vamos abordar melhor essa questão, porque o foco aqui agora é a gente trazer os conceitos iniciais, inclusive, quem sabe o que é alta performance escrito junto. Não sei se você sabe, é a comparação de você com você mesmo. Isso mesmo, você com você mesmo. E se hoje você é melhor do que você foi ontem, você tem alta performance elevada. Diferentemente, se hoje você é pior do que você foi ontem, você tem baixa alta performance. Espero que, por você já estar aqui no nosso curso, você está sim buscando ser melhor a cada dia e por isso já tem a alta performance elevada. Agora, Patrícia, o que é alta performance? E aqui, escrito separado. A alta performance é o seu resultado acima da média, de maneira consistente e a longo prazo. E quando eu falo sobre isso, essa questão de alta performance escrito separado é o seguinte: quando você está acima da média, por exemplo, o medíocre, o mediano está aqui e você está acima dessa média. E daí assim, um bom indício de você descobrir isso é você se comparar com seus concorrentes. No seu nicho de atuação, na sua carreira, ou se for empresário, enquanto empresário, você está se destacando em relação aos seus concorrentes? E aí eu quero trazer aqui uma questão muito importante, que a gente precisa começar a atingir níveis excepcionais de desempenho e excelência em uma determinada área de atuação. Ser melhor exatamente naquela área que você propôs se dedicar e trabalhar. E exatamente é o estado de uma pessoa ou de equipe que opera no seu máximo potencial. E aqui, nesse treinamento, no método Potência Competitiva, você vai começar a se destacar e realmente ficar acima da média. E isso envolve uma combinação de inúmeros fatores. Alguns, por exemplo, habilidades, que a gente vai abordar sobre isso, mentalidade. Hoje, inclusive, a gente já entra nessa parte de mentalidade. A gente também vai trazer aqui no nosso método sobre foco, disciplina e
consistência, para a gente conseguir mesmo atingir resultados acima da média e objetivos a longo prazo. Por isso, daqui a pouquinho, nas próximas aulas, a gente vai abordar sobre mentalidade, mas agora, nessa aula, eu quero ainda trazer outros conceitos iniciais para você começar a entender sobre esse mundo da alta performance. E aí, um terceiro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é que, não sei se vocês perceberam esse jogo de palavras, por exemplo, é possível ter alta performance escrito separada elevada, que é você hoje ser melhor do que você foi ontem. Por exemplo, Luísa. Luísa é melhor hoje do que ela era ontem. Aí ela tem alta performance elevada, escrito junto. E no caso de, seguindo no exemplo da Luísa para ficar claro, às vezes ela tá realmente hoje sendo melhor do que ontem, mas ela ainda não tem a alta performance escrito separada. O que é o quê? Ela ainda não está acima das concorrentes dela. Ela não atingiu o máximo potencial dela e não ultrapassou a média. E daí, o que acontece? Ela tem a alta performance elevada, mas ela ainda não tem a alta performance. E aqui é o que eu quero que você adquira as duas. Esse é meu objetivo com você. E outros conceitos, né, em relação, por exemplo, a baixa performance. É quando você está o quê? Abaixo dessa média. Você está aquém, abaixo dos seus concorrentes, em termos de qualidade, de competência, muitas vezes de habilidades. E a gente vai começar a desenvolver aqui. Conseguiu acompanhar até agora? E nessa primeira aula, desse nosso primeiro módulo, eu já vou disponibilizar, inclusive, já vai estar no anexo aqui para vocês, abaixo da aula, um teste para vocês saberem qual que é o nível de desempenho de vocês. E, claro, esse livro, eu gosto sempre de colocar referência, Gente que Convence, do Eduardo Ferraz, para a gente saber mesmo o nosso estado atual, presente, e já começarmos a traçar planos para o nosso futuro. E, cada vez mais, sendo mais convincente e ficando acima da média. Por isso, além desses conceitos, é extremamente válido identificarmos qual é o pico de performance no seu dia. Isso mesmo, o pico, que é o seguinte: você rende mais de manhã? Ou à tarde? Ou à noite? Ou de madrugada? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouquinho, mas só para você entender. Você está colocando a sua atividade principal do dia nesse momento que você mais rende? Porque os resultados, eles realmente... É preciso a gente hackear esse momento para que a gente coloque a atividade mais importante nesse momento. Para a gente realmente render mais e ter mais resultado. Você já sabe qual é o momento que você mais rende? Perguntas aí que vão te ajudar nesse processo. O que eu fiz? Quando você perceber, por exemplo, que você rendeu muito, sei lá, de manhã, ou à tarde, ou à noite, pergunta, o que eu fiz nesse momento? Como que eu fiz? Onde eu fiz? Tem alguma coisa específica que, no dia que realmente fez com que eu pudesse ter sido mais produtivo, mais produtiva? Percebe, comece a se perceber diariamente. E hoje você já vai começar a abrir seu filtro para isso, para você começar a identificar qual o turno de manhã, de tarde ou de noite que você mais rende. E melhor ainda se você identificar a hora que você mais rende. Porque aí nessa hora você vai ter que fazer o quê? Eliminar todas as distrações, realmente focar no que você tem que focar, no que você quer realizar para sua vida e fazer acontecer. É isso que a gente vai trabalhar muito aqui. Uma coisa que eu quero que vocês comecem a pensar e entender sobre isso é o seguinte: a gente tem que definir mesmo a performance de pico, o horário mais produtivo do nosso dia. E eu concordo muito com o Marc Efron quando ele coloca que você tem que focar na parte que você consegue mudar, que está realmente ao seu alcance, e ignorar todo o resto.
ele coloca que 50% da nossa performance tem a ver com a nossa genética. Predisposições inatas e certos traços aí herdados por nossos ancestrais, por conta do DNA, como habilidades físicas e cognitivas. E os outros 50% tem a ver com a epigenética, que seria o quê? Relacionada com as influências externas, que seriam, por exemplo, questões de fatores ambientais, estilo de vida, e, por exemplo, o estresse, o cortisol, a vida que você leva agitada muitas vezes, a sua qualidade de vida, exposição a muitas toxinas, tudo isso influencia, as suas experiências pessoais influenciam e até mesmo ações conscientes que você toma ao longo da sua vida. E essas modificações, elas podem ser, sim, influenciadas por fatores ambientais, afetando aí sobremaneira a saúde e o seu desenvolvimento. E eu não concordo muito, assim, já vou deixar claro, com essa matemática tão fechada sobre 50%, mas uma coisa eu sei. E isso eu quero abrir a sua mente para isso. Uma coisa eu sei, você tem que focar naquilo que realmente está ao seu alcance. E, por exemplo, em relação a estar ao nosso alcance, os seus hábitos, que a gente também vai abordar aqui no nosso método, os seus hábitos são extremamente importantes, porque as suas ações, os seus hábitos, eles vão definir o seu destino, o seu futuro. O que você está fazendo hoje, por exemplo, já começa a pensar, por exemplo, o que você é hoje, o que você tem hoje, tudo isso é fruto de todas as ações que você vem tendo ao longo da sua vida. Por isso que é muito importante a gente desenvolver bons hábitos para justamente a gente começar a ter mais futuro. Um futuro que você deseja, com mais prosperidade, com mais realizações, com mais conquistas, com mais sucesso. E aqui eu já quero deixar bem claro, sucesso é um conceito muito relativo, porque muitas vezes o que é sucesso para você não necessariamente é sucesso para mim. Por isso que você tem que realmente começar a identificar o que você quer para sua vida, para você alcançar exatamente o sucesso que é para você. E claro que eu defendo que será ainda mais efetivo quando houver a integração, por exemplo, do indivíduo com as intervenções a níveis estruturais e organizacionais. Patrícia, o que é isso? Espera aí que eu vou explicar. É exatamente, por exemplo, as empresas, as instituições, as organizações realmente sanarem muitas vezes a raiz estressora do problema, que gera realmente o estresse. E aí, nesse caso, eu vou dar um exemplo para tornar mais claro para vocês. O chefe é abusivo, cobra-lhe demais e suga muitas pessoas. Quem aqui conhece um chefe que seja assim? Ou pode ser o próprio chefe, por exemplo. E aí o que acontece? Seria muito mais efetivo o chefe, por exemplo, não ser abusivo. Concorda que essa seria a solução? Mas isso não está ao seu alcance se você não for o líder, o chefe ali da empresa. Se você for o funcionário, o que está ao seu alcance, por exemplo, para realmente começar a analisar essas questões? Uma situação é, enquanto a gente não tiver essa reforma estrutural, até mesmo a níveis governamentais, a gente tem que realmente começar a lidar com o que está ao nosso alcance. E aqui é você começar, por exemplo, a desenvolver hábitos individuais na tentativa de alterar a sua realidade. É a sua realidade que você pode mudar. E é justamente isso que está ao seu alcance e as mudanças vão vir por conta disso. A gente começar a eliminar os hábitos ruins e desenvolver os hábitos bons. Quem aqui, você tem um chefe abusivo? E você tá feliz, por exemplo, nessa empresa, nessa organização? A gente tem que começar a analisar, às vezes, assim, com todo o amor do mundo. O que te mantém nessa empresa, por exemplo?
Você está distribuindo seu currículo para outras empresas, talvez uma empresa mais alinhada com os seus valores, com a sua visão de mundo? Inclusive, a gente já vai abordar também aqui no nosso método sobre valores. É muito importante você identificar os seus valores. Ou se não, caso não seja viável você procurar em outro local emprego, quem sabe não ter uma conversa com esse seu chefe para que sejam alinhadas algumas questões. Faz sentido? Então a gente tem que começar a buscar soluções, estratégias para resolver esse tipo de questão. Combinado? E aqui eu quero falar sobre um tema muito importante, que é o seguinte: começar a pensar também no porquê de você, às vezes, não estar questionando a sua situação atual. Você está se questionando? Você realmente está querendo fazer diferença, fazer acontecer? Porque a gente se questionar é o primeiro passo para a mudança. Mas eu acho que você está nesse caminho. Quero te dar, inclusive, o parabéns para você. Porque você já está aqui, buscando essa sua melhora. Já está no nosso curso. E eu te garanto que você vai sair melhor do que você entrou. Mas para isso você tem que assumir o compromisso de realmente não procrastinar e assistir todo o nosso módulo. Começar pelo módulo primeiro, que é o que a gente está aqui já abordando e já com muito conteúdo. Fato é que eu gosto muito, tem um livro chamado Tempo, Talento e Energia, em que os colaboradores que têm alta performance produzem entre 100 a 500% quando comparados aos profissionais que não têm alta performance. Por isso que eu quero e vou fazer com que você desenvolva essa mentalidade. E aqui a gente indo para o nosso quarto conceito principal que você tem que desenvolver, que é exatamente empenho versus desempenho. E aqui é muito importante porque você sabe a diferença de empenho e de desempenho? Uma primeira questão é que empenho, ele é diferente de desempenho. Todo desempenho, presta atenção aqui. Todo desempenho, ele pressupõe o empenho. Tem gente que é empenhado, que realmente é esforçado, realmente que se dedica, mas não anda conseguindo resultados, não anda tendo o desempenho desejado. E aqui, é claro que o esforço é muito importante, não tenha dúvida disso, é muito importante. Mas o profissional é pago pelos resultados, pelo desempenho. Quanto maiores os resultados, te garanto que mais bem remunerado você vai ser. Você concorda com isso? Comece a olhar, por exemplo, para as pessoas que viraram gerente na empresa. Provavelmente elas geraram mais resultado para aquele líder. É um liderado que se destacou e o líder, como quem realmente for líder, né? Porque existe muito chefe de empresa e não líder que não vai valorizar e não vai reconhecer o funcionário. E aí, uma questão que eu quero também abordar é que eu defendo muito que os resultados eles não devem ser a todo custo. No meu caso, por exemplo, eu acho válido, eu defendo inclusive o crescimento exponencial, o crescimento para além até do imaginável, porque muitas vezes você talvez não esteja crescendo. Vou até me aproximar aqui de você, às vezes você não está crescendo porque você está limitando a sua mente, o seu potencial. Às vezes, algumas pessoas estão falando coisas para você, colocando você na gaiola mental delas, projetando a frustração delas em você. E você tem que começar a ouvir pessoas que realmente têm competência e habilidade para isso. E não ficar ouvindo pessoas que realmente têm alguma limitação, às vezes até inconsciente, tá? Até mesmo as pessoas... Isso é uma coisa que eu até quero ter um cuidado para falar, porque muitas vezes
As pessoas que mais te amam, elas às vezes têm ali querem ter um cuidado, te colocarem num âmbito de segurança e muitas vezes você não consegue ultrapassar essa barreira. E é por isso que eu tô aqui, para você começar a realmente aumentar o seu potencial, porque potencial você tem, é só transformar em ato, é pegar o potencial que você tem e transformar em ato. Como que eu faço isso, Patrícia? Por meio de ações. E é assim que a gente vai construir uma mentalidade fortalecedora. Conseguiu entender? Ficou claro aí pra você? Perfeito. E agora, a gente entrando aqui no nosso quinto conceito, é disciplina versus diligência. Eu vejo que isso é pouco abordado, principalmente nas redes sociais, por isso que eu quero trazer esses conceitos aqui para vocês. Por exemplo, diligência é diferente de disciplina. Quem aqui sabia disso? Você sabia disso? A disciplina é você fazer todo dia. E a disciplina, ela vai te levar a lugares em que a motivação não vai te levar. A motivação, ela vai até certo ponto. Mas a disciplina, ela ultrapassa e ela vai fazer com que você realmente consiga fazer literalmente todo dia. E a diligência, Patrícia, o que vem a ser essa tal da diligência? Tem uma frase que eu gosto muito, que o Joel J fala, é a gente fazer todo dia cada vez melhor. E aqui, já abram a mente aí de vocês para essa questão. Porque você começar a fazer independentemente, presta atenção, independentemente de você gostar ou não. Você tem que fazer, mesmo as tarefas desagradáveis, porque o seu sucesso, principalmente a longo prazo, o seu objetivo profissional, você vai ter que fazer de maneira contínua. E os resultados a longo prazo, eles vão ser atingidos assim. E uma coisa que eu quero aqui já também deixar no radar de vocês, tem alguma atividade que você deveria estar fazendo, mas ainda não está, e que ela precisa ser feita? Provavelmente, no seu maior desconforto, no deserto que você anda enfrentando, você vai encontrar o seu tesouro. Você vai encontrar os aprendizados, você vai encontrar o seu real crescimento. E por isso que é importante a gente se desafiar. E agora, a gente indo para o nosso sexto conceito essencial que você precisa entender, é eficiência versus eficácia. Drucker, que é um autor muito famoso, principalmente nessa parte de eficiência, ele coloca o seguinte: eficiência está relacionada à realização de uma tarefa ou de uma atividade da maneira mais econômica, em termos financeiros, e mais rápida possível, minimizando os desperdícios de recursos. Ser eficiente, então, envolve a gente utilizar de forma eficiente os recursos disponíveis, como o tempo. Tempo é um recurso disponível. Inclusive, é a coisa mais democrática do mundo, porque todo mundo tem 24 horas. Por isso que é importante a gente saber gerenciar o nosso tempo. Porque quem melhor souber gerenciar, mais resultados vai ter. E outro recurso, dinheiro, materiais mesmo, bens materiais, habilidades, tudo isso para a gente alcançar o objetivo. No entanto, a eficiência, ela não leva em consideração se o objetivo é relevante ou se está alinhado com os objetivos mais amplos da organização. E aqui eu quero fazer uma distinção. Diferentemente da eficiência, a eficácia, ela é o quê? É como fazer as coisas certas. Ser eficaz é justamente você se concentrar nas tarefas e nos projetos que são importantes e que contribuem para os objetivos estratégicos da organização.
E é justamente esse ponto em que se diferencia a eficiência da eficácia. Ao contrário da eficiência, a eficácia ela não se limita a apenas realizar uma tarefa de maneira otimizada ali. Realmente o que faz diferença são os resultados relevantes e impactantes, tanto para a empresa quanto para a sociedade. Resumindo, o importante é que ambos os conceitos são sim essenciais para uma gestão, mas o que a gente tem que realmente priorizar é a eficácia em relação à eficiência, pois o foco ele deve estar nos resultados relevantes e alinhados com os objetivos da organização, da empresa mesmo. E aí, falando em resultados, a gente já indo aqui para do final da nossa aula, falando em resultados, você já ouviu falar na teoria do Vilfredo Pareto? 80% dos seus resultados, se for empresa, por exemplo, 80% dos seus resultados advêm de 20% das suas ações. Ou, por exemplo, se for funcionário da CLT, seletista, com certeza 80% dos seus resultados, eles advêm de 20% das suas ações. São aquelas ações essenciais que você tem que fazer e que elas sim vão gerar resultado para você. E o seu foco tem que estar nelas. Essa observação foi originalmente desenvolvida por Pareto, que é o sobrenome dele, inclusive, no campo da economia, no estudo das desigualdades econômicas. E ele observou, ele é italiano, que esse padrão se repetia em diversas áreas. Por exemplo, 80% da riqueza era controlada por 20% da população. E nesse campo da economia, ele viu que se repetiu em vários setores, como nos negócios, na produtividade, na gestão de projetos e até mesmo em aspectos sociais. E percebeu que se mantinha consistente esse padrão. O foco, então, o seu foco, ele tem que estar nessas atividades, nesses 20%, porque onde os seus resultados vão vir. Os seus maiores resultados vão vir dessas ações. Quem tem empresa, por exemplo, tem algum produto que gera mais resultado para você? Esse produto ele tem que ser seu foco, porque é daí que vão vir mais resultados. Daí surge uma questão para você refletir em relação às atividades no seu trabalho. Quais são aquelas atividades que mais lhe geram resultados? Pare e pense. Dê uma pausa aqui no vídeo, escreva, pegue papel e caneta, ou se não, abra uma página aí no Word e escreva quais são essas atividades, para vocês começarem a ter mais consciência e justamente para você começar a focar mais nessas, porque os seus resultados vão vir delas, principalmente delas. E aqui envolve tanto aspecto profissional quanto pessoal. Aqui fica a seu critério qual o âmbito de atuação. E aí uma pergunta essencial que você precisa já levar em conta. Quantas horas do seu dia você está se dedicando e fazendo essas atividades que te dão mais resultado? Você tem que identificar qual é e depois começar realmente a colocar em prática realmente essas tarefas, essas ações. Porque aí o que vai acontecer, Patrícia? Claro que os seus resultados vão aumentar. Eu não tenho dúvidas. Inclusive, depois me mande uma mensagem que eu vou adorar saber seus resultados. Parabéns por finalizar essa aula. Te vejo já já na nossa próxima aula com conteúdo muito esclarecedor e para você já começar realmente a identificar o seu tipo de procrastinador para a gente já começar a ter mais resultados. Te vejo já já.